Ai, meu. Ai, ai, merda. Tá. Mas eu fingi fazer isso. Que bosta. Calma. Não zoom na minha cara. Tá ótimo. Voltei. Eu sei, eu desapareci durante muito tempo. Mais de um mês. Mas eu voltei. E o título não é mentira. E quem me acompanha no Instagram já sabe disso. Mas hoje eu fiz um resumo lá e falei que ia aparecer aqui pra contar a história toda. Era pra ter aparecido semana passada, mas não deu, então tô aparecendo hoje. E já adianto que o vídeo vai ser dividido em 2 partes, mas vai sair na mesma semana. Então esse vídeo, se Deus quiser, está saindo na quarta e o próximo no sábado. Mas antes disso, já curte, comenta, compartilha, me siga no Insta, no TikTok. Ativa o sininho, comenta. Não sei se eu falei isso já. Enfim, tá, deixa eu começar. Provavelmente o vídeo de hoje vai ser curto, porque eu vou dividir, né? Então, pra ficar mais fácil, eu consegui colocar na quarta, deve ter uns 15 minutinhos. Porque eu também vou colocar vídeos dos dias, tipo assim, do dia dos exames e tal. Então, deixa eu começar. Faz tempo que eu não gravo, eu perdi um pouco do jeito. Mas eu vou começar literalmente do começo, tá? Lá do comecinho pra explicar, ok? Ok, então vamos pro vídeo. Eu menstruei a primeira vez com 9 anos, então eu era muito novinha, mas eu já tinha indícios que eu ia menstruar. Então eu fui no médico logo, né? Pouco antes de eu menstruar, na verdade. E eu puxei isso da minha mãe. Minha mãe menstruou dos 10 pros 11 anos, eu menstruei com 9. E já adianto que não é. Hoje eu descobri que, né, não é o certo, não é, ai que bom. Se você menstruou muito cedo ou muito tarde, vá no médico. O certo mesmo é lá pros 12 anos. Então, é bom quando a criança já tem uns 9 aninhos, já ir lá no médico, fazer os exames. Não precisa ter medo, porque eles não tocam, eles só vão olhar, só vão fazer o exame, né, o ultrassom. Então, é o certo pra já entender, ver se tem, né, algo no útero, se tá tudo bem. Então, com 9 anos eu já tinha menstruado e já tinha ido no psicólogo, na ginecologista pela primeira vez. Mas a minha menstruação sempre foi perfeita. Só durava 3 dias, vinha no dia certo, ia embora no dia certo. Eu não tinha cólica, nada de cólica, nada. Até então eu não tomava remédio pra dor, porque o máximo que eu sentia era uma fisgadinha e tal. Não vinha muito, era super pouquinho que vinha. Então, pra mim era perfeito. E depois disso eu nunca mais fui no ginecologista porque era perfeito. Eu achei que não tinha problema nenhum. O médico mesmo disse que não tinha. A primeira vez disse que não tinha problema. Eu voltar depois, né? Demorar pra voltar porque tava tudo bem. Então ele não pediu pra eu ficar voltando. Enfim. Então eu não fui. E sempre foi perfeito. Sempre foi desse jeito. Até que ano passado, em 2020, em janeiro mais ou menos, eu comecei a ter muita cólica. Eu comecei a ter sangramento antes e depois da menstruação. A minha menstruação vinha muito. Atrasava, durava mais dias. Eu tinha muita cólica, ficava mais tempo. Vinha muito. Às vezes vinha 2 vezes no mês, vinha tipo no começo do mês, no finalzinho. Então. E principalmente o sangramento. Isso já em janeiro. Fui falar com a minha mãe, mas como eu tenho ansiedade, então a gente deduziu que era da ansiedade, o que pode ser também, né? A ansiedade causou isso também, né? Teve uma parcela de culpa. Então eu deixei quieto, foi a ansiedade e deixei. E foi durando o ano todo, porque eu achei que era normal, que era da ansiedade. Então, muita cólica, muita dor aqui, né, no útero, mesmo sem estar menstruada, pegava nas costas, enfim. Todo mês isso.
vinha muito, vinha 2 vezes, eu tinha sangramento. Como funcionava o sangramento? Antes de menstruar, vinha durante uns 2 dias, um pouquinho de sangue. Às vezes ele vinha bem clarinho, como sangue limpo, às vezes vinha um sangue meio sujo. Então tinha menstruação, né? Os dias da menstruação, que começou a durar uma semana mais ou menos, e depois vinha de novo esse sangramento. Às vezes vinha uma vezinha e ia embora, só que começou a ficar frequente. E então começou a durar 2, 3 dias. E eu fui achando que era normal. E eu fui deixando. E a dor, tendo dor. E eu achando que era normal. Culpa minha. Minha mãe, depois disso, minha mãe até me deu uma bronca, porque eu não comentei mais com ela, porque eu achei que era da ansiedade. Chegou em dezembro, dia 5, mais ou menos, eu menstruei. Durou mais ou menos dia 7, por aí. E lá pro dia 10, eu comecei a ter sangramento de novo. Então eu falei, mãe, isso não é normal, o ano todo isso não é normal. Falei, mãe, olha, continua o sangramento. Ela, como assim sangramento? Eu expliquei pra ela que tava rolando o ano todo. Aí falou, vamos procurar um médico. Ok, mas era o final de semana, então a gente esperaria até segunda-feira. Chegou na segunda-feira, teve sangramento, e minha mãe falou assim, então essa semana a gente vai procurar um ginecologista. Tá bom, eu fiz isso na segunda de noite. Acabou. Aí eu falei, não, acabou, não sei o que. Aí na terça-feira de noite, de novo, fez sangramento. Falei, mãe, acho melhor a gente procurar um médico. Então, a gente pegou e foi. Aí ela falou, não, vou procurar um médico, não sei o que, beleza. Eu fui e deitei. Isso na terça-feira de noite. Pouco tempo depois, ela já chegou aqui, já telefonei ao ginecologista e já tinha mandado mensagem pra eles. Aí na quarta-feira, me mandaram mensagem e tal pra marcar entre quinta e sexta, mas quinta-feira eu tinha compromisso, então falei, vamos pra sexta-feira. Aí chegou o dia do exame, dia 18 de dezembro, às 8h30 eu tive a primeira consulta. Como vocês viram, não deu pra ver muito porque eu tava gravando, tinha um pouco de gente, então eu gravei só os pezinhos assim, só pra vocês saberem que a gente tava ali. E eu tava muito nervosa, eu passei mal de manhã, carro, obrigada. Minha ansiedade foi no topo, eu tive enjoo, quase vomitei, enfim, eu tava apavorada. Sei lá, não pelo exame em si, sabe? A questão de você ficar sem roupa, ai, isso me dá muito nervoso, ficar sem roupa na frente, ver que alguém vai olhar ali e você fica... Não. Enfim, fui. Minha doutora maravilhosa, a doutora Adriana, ela cuidou muito de mim. Logo no primeiro dia já acalmou e tal, enfim. Aí eu cheguei lá pra fazer exame, contei o que tinha acontecido, enfim, aí chegou a hora de fazer exame. Aí ela pediu pra mim trocar de roupa, fui ao banheiro e tinha aqueles aventais. E fazia tanto tempo que eu não ia no médico que eu nem lembrava. Aí tem as partes de amarrar, eu botei e falei, tá, e eu amarro pra frente ou pra trás? Era pra trás. Aí eu lembro que eu tive que entrar na maca, né? Aí eu fechei aqui atrás pra não mostrar nada. Tem até uma foto que eu não sei se eu vou postar aqui pra vocês, que minha mãe tirou de costas. Depois do exame eu correndo pro banheiro de volta. E eu deitei na maca e tal. Aí ela mediu minha pressão, apalpou os meus seios pra ver se tinha alguma coisa. E na hora que eu deitei, você tem que colocar as pernas lá e tal. Eu tava tipo travadona, só que tava o ar-condicionado ligado. Só que então você se acostuma, seu corpo relaxa, você fala, mano, tá um arzinho bom, você já tá aqui na bodega e fazer o que, né? Tem que olhar. Melhor olhar do que depois, né, você descobrir coisa pior. Então eu relaxei e tal. Ela me explicou, ela falou pra gente ficar tranquila e me passou uns 8 exames de sangue, eu acho, alguma coisa assim. E o exame ultrassom pélvico abdominal. Por quê? Tem 2. Tem o abdominal e o transvaginal. O abdominal é pela barriga e tem o transvaginal, que é pela nossa amiguinha. A única diferença, na verdade, é que um é pra virgem e outro não. A querida que ainda é, então eu tive que fazer o abdominal. E quem já não é mais, faz o transvaginal. O abdominal é uma ultrassom normal, volta na barriga. Você vai ver de uma forma vai ver assim, simples, né?
E o transvaginal você vai colocar um bagulhinho lá dentro e tal, então vai ver bem pertinho. Mas a única diferença é isso. Enfim, como que foi agora? Agora é a pior parte. Ai, caraca. Cheguei em casa, era 10h30, mais ou menos, 10 horas. Aí avisei meu pai, não sei o que, e o Guilherme tinha ido com ele na cidade vizinha. Ai, que merda. Tá gritando. O Guilherme tinha ido com ele. Eu vou fechar aqui a porta. Peraí. Enfim, aí o Guilherme tinha ido com ele na cidade vizinha ao trabalho, aí eu tava com a minha mãe lá. Aí eu cheguei em casa e a gente começou a fazer almoço, porque, não vai marcar agora. Então eu comecei, ela me passou o hospital certo, e eu mandei mensagem pra eles e tal, e... Como posso dizer? Aí eu mandei mensagem pra eles, e eu precisava o quanto antes. Então, liguei lá e ela falou, olha... tem pra mês que vem, em janeiro. Aí a minha mãe falou, né? Aí a gente falou e tal com ela. Não tem como ser mais próximo hoje, não sei o que. Aí ela pegou e fez a seguinte pergunta. Qual é o convênio? A minha mãe falou, não é convênio. É particular. Então ela falou, não, tá, calma aí que eu vou ver aqui, vou ver se tem um encaixezinho. E desligou. Essa é a parte em que, se você... Infelizmente é assim, né? Se você tem dinheiro, você... Pra dar à vista, você consegue as coisas mais fáceis. A gente só conseguiu fazer o exame no mesmo dia porque a gente pagou, né? Em dinheiro vivo. Se não fosse convênio, você teria que esperar. Enfim, essa é a parte triste. Voltando. Enfim, a minha consulta com o ginecologista foi R$330. E eu paguei, é claro. E esse de dinheiro, né, o exame de ultrassom, no dinheiro é R$100 e no cartão é 170. Enfim, paguei no dinheiro. Então, aí ela ligou depois de 5 minutos, enquanto a gente já tava procurando outro, falando, olha, tem pra agora, 11h15. Consegue? No mesmo dia, 18 de dezembro. Então, ok, tá bom. Estamos indo. Ela falou, se precisa beber água, não sei o que, beleza. Liguei, pai, ó, tô indo pro hospital fazer o exame. Nos trocamos, paramos de fazer almoço e fomos. Pegamos um Uber e fomos. E aí começa a parte difícil. Por quê? Ele é grandão e tal, mas por conta da pandemia só pode... Se você é adulto, você só tem que entrar sozinho. E tem um estacionamento aqui, e aqui é a porta da de frente pro hospital. Minha mãe ficou naquela porta, ali no estacionamento, e eu entrei e fiz tudo sozinha pela primeira vez. Eu nunca tinha ido no médico sozinha, então eu peguei a ficha, eu fiz a ficha e fiquei esperando durante 2 horas pra fazer o exame. Tudo sozinha. Minha mãe ficou no estacionamento e eu fiz tudo sozinha. Até a hora do exame, a minha mãe conseguia me ver. Então a gente se comunicava, conversava e tal. E o problema era que eu não podia ficar sem beber água. Minto. Eu tinha que beber muita água pra fazer o ultrassom. E eu não podia ficar sem fazer xixi. Por quê? Porque doía e eu tinha sangramento. Então eu estava começando a ficar apavorada, porque eu tinha que continuar bebendo água. Eu tava começando a encher minha barriga, começando a doer e eu tava a ponto de chorar. De verdade, de chorar. Eu não tava só apavorada pelo exame, mas por estar sozinha e pelo fato de que tava doendo muito. Então eu comecei a falar com as enfermeiras, minha mãe começou a falar com as enfermeiras, pelo amor de Deus, atende ela. Eu tava a ponto de chorar e de ir embora, porque eu não tava aguentando de dor. E elas, calma, tinha muita gente. É claro que a gente entende que tinha muita gente na frente, mas eu tava apavorada porque eu tava com muito medo, eu tava com muita dor. Enfim, depois de 2 horas eu consegui ser atendida. As moças do hospital, graças a Deus, me ajudaram. Elas, calma, a gente vai dar um jeito, e deram um jeitinho.
Então, graças a Deus. Agora eu vou colocar pra vocês um trechinho que eu tenho de estar lá no hospital, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Voltei. Eu vou finalizar essa parte do exame. Vou explicar pra vocês, né, como que foi o exame e eu finalizo o vídeo. E no sábado eu conto, né, melhor como foi os dias até pegar o resultado, até voltar no ginecologista. Mas pra vocês não ficarem sem um finalzinho desse dia, eu já vou acabar aqui, que seria sacanagem, né. Enfim. Como que foi? Tá, aí passou 2 horas, eu fui atendida. Me levaram até a sala e eu não minha cabeça tava tão voada que eu nem olhei pra minha mãe pra dar tchau, sabe? Tipo, tô indo, eu só fui. Ela só falou, Júlia, eu já fui. E eu fui acompanhando a enfermeira e eu sentei e fiquei 15 minutos sozinha até o doutor chegar. E aquele momento foi muito... Depois que eu entrei ali foi bem difícil. Porque eu entrei, aí eu sentei na maca e tal, e eu fiquei esperando sozinha. E ali eu comecei a conversar com Deus. De que, mano, pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda aí que tá doendo muito. Faça que me atenda que eu posso ir no banheiro logo. Aí o doutor chegou e tal, me fez algumas perguntinhas e eu comecei a fazer o exame na minha barriga. Até que no momento, eu olhando pra câmera e eu vi meu útero e tal. Até que ele fica calado e eu tô olhando. Foi na hora que ele ficou calado e eu vi o que tinha. E eu vi que tinha um negócio no meu útero. Por mais que eu soubesse que era impossível naquele momento, já que, né, a queridinha que ainda é virgem, eu nunca orei tanto pra que fosse um neném, mesmo naquele momento sendo possível. Aí eu vi, ele ficou calado, ele não falou mais nada. E naquele momento o choro veio na minha garganta e eu me senti muito mal. Por mais que seja errado falar isso, por eu ser cristã, acreditar tanto em Deus, mas a gente humano, sei lá, por mais que eu soubesse que Deus tava ali, eu queria alguém físico, sabe, fisicamente ali, pra segurar na minha mão, olhar nos meus olhos e falar, olha, tá tudo bem. Porque eu ia sentir que eu não estava só sozinha, né, fisicamente. Porque eu sabia que Deus estava ali, eu sentia Deus ali, mas eu queria tocar. Às vezes a gente erra, a gente é humana, a gente erra, a gente pega que eu queria ter algo pra tocar fisicamente, sabe? E eu não tive. Então essa foi a pior parte. Foi muito, muito. Eu me senti sozinha, eu me senti pequena, eu me senti inútil, eu me senti mal. Dentro de mim, ao momento, eu pensando, né, eu falei, poxa, eu te orei, né, eu orei pro Senhor o ano todo pra que não tivesse nada. Eu sei que eu tenho um passado de culpa por ter demorado tanto, mas eu pedi tanto que não tivesse nada e agora eu tô vendo algo no meu útero. Poxa, né? Tá tudo bem, Deus entende, Deus conhece nosso coração, Ele sabe que naquele momento eu tava sozinha e eu... Cara, é normal você falar isso. Com certeza eu pedi perdão por Deus depois, porque eu sabia que Ele tava ali, mas eu queria minha mãe, eu queria meu pai, eu queria, sei lá, alguém ali pra falar e olhar nos olhos e falar, tá tudo bem. Enfim, eu não tive. O exame durou 15 minutos. Foi os 15 minutos mais longos da minha vida. Pareceu que durou 2 horas. Porque eu senti dor, eu senti medo, eu senti pavor. Eu me senti sozinha, solitária. E na minha cabeça ainda passa os flashes daquele dia. De como eu me senti. O útero pra mim sempre foi uma parte muito importante. Eu sempre quis ser mãe, então eu sempre orei pra proteger meu útero. Eu acho que se eu recebesse a notícia que meu fígado tava ruim, seria mais fácil. Então, foi difícil. O médico virou pra mim e disse, você está com cisto. Ele tem 3,95 centímetros.
Mas tá tudo bem, vocês vão tomar um anticoncepcional e pronto. E parou de falar comigo. E eu fiquei tipo, ok. E eu levantei, ele colocou o papel na minha barriga pra limpar o gel, eu levantei e eu saí. Eu não dei tchau, eu tava voada. E eu fui direto pro banheiro, eu nem sei como que eu cheguei no banheiro, mas eu cheguei. E naquele momento, eu tampei a minha boca pra não ninguém ver meu soluço. E eu saí, eu virei, mãe, vou pegar o exame, e fui. Não sei como que eu cheguei lá. E eu sentei pra pegar o resultado. Naquele momento eu me senti egoísta, porque muita gente estava ali pegando o mesmo exame, ou exames piores, e tinham recebido notícias piores, e eu tava daquele jeito. Mas nunca compare um problema com o outro, nunca compare uma doença com a outra, porque cada um sabe a dor que é carregar o seu problema. E Deus não dá um fardo maior do que a gente aguenta. Por isso que eu consegui me acalmar. Eu sabia que ia ficar tudo bem, e eu sabia que tinha algo no meu útero, mas você saber e descobrir, ouvir, ver, são coisas diferentes. Então, a parte do problema é nunca compare um problema com o outro, nunca compare uma doença com a outra, porque é tão ruim quanto. Então, não é apenas um cisto, é um cisto. Não me pertence, porque eu orei e oro todos os dias, como a minha família e meus amigos, e ele não me pertence, então Deus vai tirar. Então não é meu. Mas por enquanto ele está aqui. Então eu sei quanto dói. Então eu não posso comparar o meu cisto, o cisto com o problema do fulano. Por mais que ele seja mais grave, porque eu aguento isso aqui, mas eu não sei se eu aguentaria o que ele tem. Às vezes a doença dele é tão grande que ele aguenta. Só que se ele tivesse o que eu estou tendo no momento, ele não aguentaria. Então o problema é diferente do outro. E eu me senti mal por estar recebendo esse exame, mas eu me senti mal pelas pessoas que estavam ao meu redor e podia estar recebendo um pior. E foi isso. Por hoje é só, senão eu vou contar tudo e o vídeo vai ficar muito grande, eu não vou conseguir postar agora. Mas eu acho que eu já vou gravar hoje. Mas é isso. Foi muito difícil mesmo. Eu achei que eu só chorava. Eu só chorava, porque a pior parte não foi nem receber a notícia, foi receber sozinha. Por mais que eu soubesse que tinha uma coisa no meu útero, você saber, porque você sente, é diferente de você ver. Então é isso. Desculpa pela demora, mas essa semana ainda sai o segundo. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, me inscreve. Enfim, vocês já sabem que tem que fazer. E agora é isso. Fiquem com Deus e eu vou gravar a segunda parte. Beijo.